Boa noite. Boa noite. Finalmente alguém apareceu. É, Vamos aguardar só mais 4 minutinhos, enquanto o restante da galera aparece, para que a gente dê início a essa aula de hoje. é, Pronto. Iniciarei com você, Val. Conforme a galera for entrando, nós vamos dando sequência, porque a nossa temática de certo. hoje ela é bem grande, né? A gente Beleza. precisa seguir certinho. Então, mais uma vez, boa noite. A partir de agora, a chamada ela está sendo gravada para que as próximas pessoas elas possam ter acesso. Boa noite. Como trabalhado ontem, nós podemos verificar, compreender e entender acerca das diferenciações entre as linguagens verbal e linguagem não verbal e também a linguagem mista. Além disso, a gente pôde compreender que essas linguagens elas são importantíssimas no contexto comunicativo e que para que haja linguagem é necessário que haja um retorno da resposta. Então, duas pessoas elas estão interagindo onde
Essa interação deve ser algo que seja do conhecimento de ambas as pessoas e que uma pessoa sozinha ela não mantém um contexto comunicativo. Uma pessoa sozinha ela não conversa. A linguagem verbal é aquela linguagem que apresenta-se palavras, né? E essas palavras elas podem ser escritas ou faladas. E a linguagem não verbal é aquela em que nós iremos perceber apenas gestos, músicas, vídeos, né? Então, ela é uma linguagem que ela trabalha bastante com o visual, né? Ela foge da parte mais sonora, ela trabalha com o visual e é uma linguagem que ela está presente aí dentro de gêneros textuais como as histórias em quadrinhos, como as charges, que são gêneros textuais que cobram imagens para facilitar o contexto comunicativo. A linguagem mista é aquela junção da verbal e a não verbal, onde a linguagem mista ela engloba um grande viés na importância comunicativa, porque com a linguagem mista o interlocutor, né, os interlocutores, na verdade, eles conseguem compreender ainda mais qual é a proposta dada diante da mensagem decodificada. Dando conseguinte à nossa aula, né, a segunda aula, a gente adentra hoje aos tipos de texto, né, e aos gêneros textuais. Gênero textual é toda materialização do texto. Então, eu não posso, de forma alguma, dizer que o gênero textual é que o gênero textual ele é narrativo. Não, a gente vai dizer que o gênero textual ele é pertencente à tipologia narrativa, mas ele possui um nome, né? Porque existem vários tipos de gêneros narrativos. Então, o gênero textual é a materialização do texto. É quando o texto ele está conjunto, ele já está decodificado, e aí ele é encaminhado ao receptor de uma forma mais direta. O receptor já tem acesso a esse texto, ele já sabe a qual tipo de texto ele estará entrando em contato. Né? A gente percebe hoje nas distintas provas, seja de vestibulares, sejam provas do Enseja, do supletivo, que tem muito gênero textual. Ou é uma fábula, ou é um conto, ou é um romance, ou é uma história em quadrinhos, mas sempre tem. Porque o que compõe todas as questões hoje é o gênero textual, certo? Vou apresentar aqui a minha tela. Só ver aqui. Abrir a nossa apostila. Pronto. Nossa aula, ela inicia-se aqui, né? De acordo com a apostila, a gente verifica que os tipos textuais, eles são definidos não por sua função comunicativa, como nos gêneros textuais, e sim porque eles trabalham com uma sequência linguística, né? E essa sequência linguística, ela está totalmente relacionada a fatores gramaticais, né? Ou seja, fatores textuais que vão compor um idioma, uma língua. Dentre esses fatores, né, são analisados, por exemplo, fatores sintáticos, né, tempos verbais, que são as palavras e as relações lógicas. Sendo assim, nós veremos determinados tipos de textos, né, e depois nós responderemos a um questionário de uma avaliação do Enseja, para que nós possamos analisar como as tipologias textuais estão sendo cobradas nas distintas avaliações. Hoje nós veremos as tipologias descritiva, tipologia narrativa, argumentativa, expositiva e injuntiva. Nesta apostila só se apresentam quatro tipologias. Só que dentro da língua portuguesa, né, dentro de todo esse conhecimento linguístico que nós que trabalhamos nesta área da gramática, nós compreendemos que existem cinco, né, que existem seis, perdão, tipologias. Só que das cinco, uma é ramificada, dando origem à outra, totalizando seis, certo? A primeira tipologia que nós veremos é a tipologia descritiva. Como o próprio nome já diz tudo, ela tem a função de representar objetos e personagens, imagens que o leitor não vê.
permitindo-lhe imaginar. Nesta tipologia, é muito importante a gente analisar que nós teremos verbos no pretérito, ou seja, no passado, né, indicando também lugares, né, insistência sobre as localizações. Além disso, é impossível a gente falar de tipologia descritiva e a gente não citar adjetivos, porque se é uma tipologia que descreve, automaticamente ela precisa trabalhar com adjetivos. Marcos, me dá um exemplo agora de um gênero textual que trabalhe com a tipologia descritiva? Dou sim, o cardápio, né? O cardápio, ele vem lá avisando o que é que irá compor uma determinada comida. Então, assim, a gente vê ali o cardápio da pizza. Aí diz, esta pizza, ela vai ter calabresa, ela vai ter, é, é, ela vai ter queijo, ela vai ter azeitonas. Então, vai me. Mas ele A também. imagem, a sua imagem congelou. Minha imagem congelou. Voltou agora? Voltou. Voltou, né? Isso. E aí o cardápio ele é tanto da tipologia descritiva, né, quanto da tipologia injuntiva, porque quando a gente tem acesso ao cardápio, a gente tem acesso, né, a algo que vai tentar nos convencer a comer, a comprar aquele material. Então a tipologia injuntiva, o nome já diz, ela tenta instruir a gente, ela tenta fazer com que a gente se sinta agraciado daquilo, né? Então, exemplo, ó, sobre a mesa das salas do ENFA havia milhares de livros. Então, a gente tem aqui um trechinho que fala, descreve o que é que tem aí na mesa do ENFA, né? Então, aqui pode ser de qualquer outro gênero que seja misturado, narrativo, porque, por exemplo, no gênero romance, a gente pode ter a tipologia descritiva. Os gêneros, gente, eles podem ter até, em média, três tipologias. Então, no romance, eu posso ter a tipologia narrativa, porque trabalha com o método Pente, que a gente já trabalhou ontem. A gente viu que o P representa personagem, que o E representa enredo, o M desculpa, o N representa narrador, né? O T representa tempo e o E representa espaço. Então, se eu tenho ali uma contação de uma história, uma narração, um relato de experiências minhas, automaticamente eu vou ter a tipologia descritiva, porque simplesmente eu precisei descrever, né, como foi o local. Se eu estou ali citando na tipologia narrativa, eu estou ali com relato de memórias. Ano passado eu visitei uma cidade muito bonita. Essa cidade ela continha X habitantes. Desses habitantes todos eram eram mais pessoas mais velhas. Nesta cidade a condição de vida era totalmente diferente do que a minha cidade. Então eu vou descrevendo. É tipologia descritiva. Então o gênero ele pode ser totalmente descritivo ou ele pode ter caracterizações da tipologia descritiva. Tá bom? Até aqui tudo bem, minha gente? Alguma dúvida? Vamos, Tudo Marcos. bem. Obrigado pelo retorno, Val. Na tipologia narrativa, como o próprio nome já diz, a gente vai ter o relato de fatos e acontecimentos que são reais ou imaginários. Então, a gente não precisa ter na tipologia narrativa um gênero propriamente que fale de algo da vida real. Por exemplo, a fábula. A fábula é da tipologia narrativa porque a fábula tem personagem, a fábula tem enredo, que é o desenrolar da história, a fábula tem narrador, a fábula tem um tempo, né, que a história se passa, e a fábula tem um espaço, que é o local onde a história se destrincha, mas não é uma história verdadeira, né? E aí o que diferencia a fábula, por exemplo, de um gênero textual, de outro gênero textual, da mesma classificação narrativa, como com personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, vamos supor o conto, é que na fábula a gente tem um gênero que ele traz os animais falando. Já no conto, não.
O conto ele pode ser um conto de terror, o conto ele pode ser um conto de enigma, o conto ele pode ser um conto imaginário, né? E já na fábula, que é um gênero narrativo, possui essa função de narrar uma história, trazendo uma moral da história, né? Só que nessa história, quem participa, ao invés de pessoas, são animais. E aí a gente tem várias fábulas hoje na história da literatura brasileira, e a gente não precisa ser nenhuma criança para entender de fábula, né? A gente tem a raposa e as uvas, a lebre e a tartaruga, né? Que conta ali que tem ali a moral da história, que a tartaruga ela era devagar, mas ela não ligava para a velocidade, ela ligava para a direção. Enquanto a lebre, que era rápida, estava preocupada, né, com a velocidade e não com a direção. E no meio do caminho, né, como a fábula conta, a lebre ela se depara com vários atalhos. E aí ela se preocupa com esses atalhos, porque ela já era rápida, só que ela não sabia que nesses atalhos ela iria encontrar é, pegadinhas, né? Ela iria encontrar ali coisas que fizessem com que atrapalhassem a trajetória dela, o caminhar dela, né? Já a outra fábula, e já a tartaruga, né? Ela se mantinha sempre lenta, mas sempre centrada no caminho e não preocupada com a direção. Ela estava preocupada, na verdade, ela não estava preocupada com a velocidade, e sim com a direção. Então, são exemplos de fábulas, só que há animais, né, neste caso, que participam como personagens. Outra fábula que ela é muito interessante, que ela caiu no Enseja há 2 anos atrás, foi a fábula da galinha. A galinha, minha gente, ela chamava todo mundo na fazenda para contribuir e ajudá-la a pegar o trigo, né, para que ela pudesse fazer o bolo. E aí ela vai lá no coelho e chama, coelho, eu estou precisando de ajuda para poder pegar esse trigo e eu fazer o bolo. E o coelho diz, não vou, não vou, não vou, estou cansado. E aí ela vai, encontra a vaca, pede ajuda à vaca. A vaca diz, não vou, estou muito ocupada. Vai lá, encontra Ai, minha gente, ela encontra outra galinha, pede ajuda. A galinha diz, não vou, estou cuidando dos meus pintos. E aí, quando o bolo está pronto, todo mundo sente o cheiro do bolo, todo mundo corre. E aí ela vai e dá a lição de moral. Também não irei dar a ninguém, porque quando eu precisei, ninguém esteve comigo. Então, a fábula é um gênero narrativo porque conta uma história que não é verdadeira, mas é uma história que ela traz uma reflexão, né? É uma história que ela trabalha com o imaginário. A pessoa que lê uma fábula, ela está trabalhando o imaginário dela. Então, na fábula pode ter característica descritiva, porque pode descrever ali o ambiente, pode descrever o personagem, Eu, certo? particularmente, eu amo fábulas. Fábulas eu gosto bastante. É muito interessante. A moral da história me prende bastante. Eu fico tipo, se eu começo uma fábula, eu tenho que terminar, porque eu tenho que saber qual é a moral. Pois é. E assim, as fábulas, elas geralmente são bem curtinhas, né? Porque, tipo, a ideia não é prender você lendo aquele textão enorme que você vai estar toda hora bocejando, não. A fábula, ela é curtinha, e aí ela no finalzinho tem a moral da história sempre em negrito, para que você consiga fixar o que você leu. Então, assim, sempre quando eu encontro alguém que tem uma dificuldade com leitura, eu recomendo fábula, porque a fábula ela dá o gostinho de você ir em busca de mais coisas, né? Já a crônica, ela é diferente. A crônica, ela trabalha com também uma narrativa curtinha, que não precisa ser real, pode ser algo imaginário, só que os personagens são pessoas, né? Os personagens são pessoas. E aí tem várias fábulas, minha gente, que elas, várias crônicas que elas são bem interessantes. Eu vou ler uma para vocês agora na íntegra. Separei aqui que as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, elas são bem engraçadas, né? Ó, deixa eu caçar aqui. Eu vou ler a crônica para vocês chamada Cuia, do Luiz Fernando Veríssimo, que foi um cronista, né? Lindaura, a recepcionista do analista de Bagé, segundo ele,
mais prestimosa que mãe de noiva, tem sempre uma chaleira com água quente pronta para o mate. O analista gosta de oferecer chimarrão a seus pacientes. E como ele diz, charlar passando a cuia, que loucura não tem micróbio. Um dia entrou um paciente novo no consultório. Buenas, tchê, saudou o analista. Se abanque no mas. O moço deitou no divã, coberto com um pelego, e o analista foi logo lhe alcançando a cuia com erva nova. O moço observou. Cuia mais linda, coisa muito especial. Me deu meu primeiro paciente, o coronel Macedônio, lá para as bandas de Lavras. A troco de quê? Quis saber o moço chupando a bomba. O ex estava variando, pensando que era metade homem e metade cavalo. Curei o animal. Oi, galê. Ele até que não se importava, pois poupava montaria. A família é quem encrencou com a bosta dentro de casa. Alapuchar. O moço deu outra puxada, depois examinou a cuia com mais cuidado. Curtida barbaridade, também, mas usada que pronome oblíquo em conversa de professor. Oi, gatinho. E a todas estas o moço não devolvia a cuia. O analista perguntou, mas o que é que lhe traz aqui, índio velho? Pois desembuche. Gosto de roubar as coisas. Sim, era cleptomania. O paciente continuou a falar, mas o analista não ouvia mais. Estava de olho na sua cuia. Passa, disse o analista. Não passa, doutor. Tenho esta mania desde piar. Passa a cuia. O senhor pode me curar, doutor? Primeiro devolve a cuia. O moço devolveu. Daí para diante, só o analista tomou o chimarrão. E cada vez que o paciente estendia o braço para receber a cuia de volta, ganhava um tapa na mão. E aí esse pequeno texto, né, do livro o analista de Bagé, em que o escritor apresenta como protagonista um psicanalista gaúcho que não leva jeito para cuidar da saúde mental das pessoas. Então, sempre a ideia da crônica é trazer algo que seja engraçado, que o leitor ele entenda, né? É um leitor que neste caso, os leitores, que são do Luiz Fernando Veríssimo, neste caso de Cuia, tem que ser um leitor que seja gaúcho, para entender que é um gaúcho ali falando. Só que há outros autores, por exemplo, da literatura brasileira, que eles trazem a ideia do brasileiro mesmo em si, como o brasileiro é, né? Eu li uma certa crônica, minha gente, que assim, contava a história dos pacientes que chegavam num determinado hospital, e aí o paciente chegava no doutor e dizia assim: doutor, toda vez que eu boto minha mão aqui, começa a doer. Aí o doutor dizia: pois tire. Então, se está doendo, tire. Se começa a doer, tire. Então, é sempre para chamar a atenção da gente de um jeito curtinho, de uma narrativa que seja rotineira, que seja do dia a dia, né? E que algo que seja para passar o tempo. E a gente percebe também nessa crônica, Cuia, do Luiz Fernando Veríssimo, que é uma crônica que ela trabalha com verbos, porque tudo aquilo que narra precisa ter verbos, né? Então, é característica, né, da tipologia narrativa, o verbo, né? Tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não é tipologia narrativa. Eu não tenho como narrar algo se eu não citar um verbo. Comi, bebi, falei, estudei, brinquei, sorri, amei, aproveitei. Tudo isso são verbos, tudo isso é uma narração. Quando a gente está numa conversa com alguém, a gente está trabalhando com a tipologia narrativa. O diálogo é uma tipologia narrativa, é um gênero textual narrativo. Né? Então, tem um emprego frequente dos tempos verbais do passado, né? Tem uma insistência nas indicações temporais, antes disso, depois, entre outras, e tem indicação de lugar. E aí o exemplo aqui é, ó, durante uma manhã, os alunos chegaram no supletivo para mais um dia de estudo. Então, se eu estou comentando com alguém sobre isso, eu estou trabalhando com o tipo textual narrativo, certo? Já o tipo argumentativo é uma tipologia que ela já é a que a gente deve prestar mais atenção. Por quê, professor? Porque é nesta tipologia que vocês irão trabalhar na redação do Enseja para vocês, né? Ao menos aqui em Pernambuco, o Enseja cobra que o estudante do ensino médio tenha que produzir
o texto argumentativo, né? O texto dissertativo, que é a redação. Eu não sei como funciona aí na Bahia, mas aqui em Pernambuco, os estudantes devem produzir uma redação. Como funciona por aí, minha gente? Aqui também é assim. Aí também é assim, né? Então, é uma tipologia que ela merece atenção, porque nesta tipologia a gente trabalha com a argumentação. É o momento da língua portuguesa em que ela vai se abrilhantar. É o momento que a língua portuguesa vai dizer assim: cheguei, eu que mando nessa bagaça. Desculpa o palavreado. Então, a língua portuguesa ela é posta em questão com a linguagem formalizada. Eu não posso fugir do meu close, né? Eu tenho que estar sempre ali no salto alto. Porque quando se trabalha com tipo argumentativo, eu estou trabalhando com linguagem formal. E a linguagem formal da língua portuguesa, ela cobra de mim, antes de tudo, escrever corretamente. Falar corretamente nem sempre é possível, né? Nenhum professor de língua portuguesa, eu digo isso sem medo de errar, nenhum professor de língua portuguesa, ele consegue falar 100% corretamente. A gente solta ali uma brincadeira com o aluno, a gente solta ali um close, um fashion, um bagaça, como eu soltei aqui agora, a gente foge do contexto, né? Afinal, somos ser humano, né? Somos humanos, né? Eu lembro que o meu primeiro, eu trabalho num curso, minha gente, há 3 anos de língua portuguesa, e aí, a primeira aula de língua portuguesa, quando terminou, o aluno olhou para mim e disse assim: professor, eu pensei que o professor ia falar 1 hora e 40 minutos formalmente. Eu falei: desculpe, meu querido, mas nem os discursos políticos que são escritos e lidos são falados 100% corretamente. Porque até para os políticos falarem algo que eles escreveram, eles gaguejam. Então aí já fogem da linguagem formal. Demais. E demais, né? Então, é, a tipologia argumentativa, ela trabalha com o convencimento. Professor, e como eu vou convencer a pessoa que vai ler o meu texto? Com argumentos. Melhor do que escrever bem é argumentar bem. Por exemplo, a gente pegou ali Vamos para uma coisa que está polêmica agora. Essa PL do aborto, eu acredito que vocês têm visto. Eu ia entrar na aula passada, só que a gente já estava no finalzinho da aula, né? Essa PL do aborto, que ela diz que a mulher, ela será criminalizada caso ela chegue a abortar, né? A tirar uma vida de uma criança, tal, tal, tal. A PL ela é toda desconstruída, minha gente. Ela não tem pé nem cabeça. Quem teve a oportunidade de lê-la, viu que ela não tem pé nem cabeça, porque ela tira do direito da mulher, né? Digo direito propriamente dentro de uma visão mais concepcionista, né? Porque ela diz o seguinte, que se a mulher ela chegar a abortar, ela propriamente ela será condenada de 4 a 10 anos de prisão. 4 a 20 anos de prisão. Já o homem que estuprou a mulher, a violentou, esse homem tem uma pena menor do que aquela mulher que foi violentada, que eu já acho um absurdo, né? É Tudo o bem, cúmulo. é um absurdo, gente. E aí, o que é que acontece? Minha gente, fala aí que eu aumentei aqui minha JBL para me ver se eu aumentei demais ou abaixei o volume demais. Não, tá ótimo assim. Pronto, ótimo. E aí, minha gente, ela tira da mulher nessa ideia de que ela não pode abortar porque ela está tirando uma vida, numa concepção religiosa, né? Mas esquece dos problemas que as pessoas da sociedade brasileira enfrentam, né? Enfrentam. Por exemplo, então, o que é que tem aqui na tipologia argumentativa? Procura convencer, propondo ou impondo ao receptor, ou seja, a pessoa que vai ler o meu texto, uma interpretação particular de quem o produz. Desenvolve ideias ou argumentos. Falou tudo. Então, professor, se eu chego na minha prova do Enseja e a temática lá está aborto, como eu posso desenvolver um argumento que convença a pessoa que está lendo o meu texto? Vamos lá.
Quando se fala de aborto, eu tenho duas visões. Eu tenho a visão da pessoa que pode abortar e eu tenho a visão da pessoa que não pode abortar. É isso que o meu receptor, que a pessoa que vai ler o meu texto, o meu revisor, quer de mim. Que eu não esteja defendendo só um lado, que eu esteja cético, que eu esteja balanceado. Então, eu não vou dizer lá na minha redação, eu acho que a mulher ela tem que abortar porque é um direito dela, o corpo é dela, não sei o quê. Não. Eu tenho sempre que trazer as duas ideias. Porque eu acho que ela deve e porque eu acho que ela não deve. A primeira visão, porque eu acho que a mulher ela não deve abortar. Vamos lá. Hoje na sociedade brasileira, a gente lida muito com uma questão religiosa, né? Vamos supor, um exemplo. Maria, ela é católica. Maria, ela é católica. Melhor, um exemplo melhor. Paula é um bandista. Paula é um bandista, frequenta um terreiro, e ela não segue os preceitos cristãos. Já Maria, ela é evangélica, nasceu na igreja cristã, né? E aí, as duas foram violentadas sexualmente, as duas engravidam, só que não descobrem, não conseguem prender a pessoa as pessoas que as violentaram. O que é que acontece? Paula e Maria, elas sobrevivem através de Bolsa Família. Elas não têm condições alguma, né, de ter uma criança, porque simplesmente elas não têm suplementos, né, que ajudem-nas a ter essas crianças. O que é que acontece? Maria, que era um bandista, ela diz: Não, eu quero abortar, eu vou Era a abortar. Paula que era um bandista, rapaz. Paula, minha gente, desculpa, vão me alertando, que eu trabalho muito com esses nomes, viu? Eu olho para o nome das minhas alunas, eu queria citá-las, só que aí, para evitar polêmicas, eu prefiro não citá-las. É Paula, né, minha gente, que é um bandista. Tudo bem. E aí, Paula, né, ela diz: Olha, eu não quero ter essa criança. E aí, Paula, ela vai lá e diz assim: E agora, aonde eu vou conseguir abortar, realizar esse aborto clandestinamente? No Brasil tem, viu, minha gente? O Brasil é um Meu dos. filho, Citotec, tem chá, tem 3 tipos de chá que você pode combinar. Meu filho, tem várias formas de aborto e a maioria delas é altamente arriscado para as mulheres, tá ligado? Tipo, o Sim. aborto, o que que acontece na hora do aborto? O aborto, o útero se contrai para expulsar o corpo estranho. Tipo, quando identificou um corpo estranho, não reconhece como bebê, aí começa a contrair. Caso o aborto não seja espontâneo, caso seja provocado, pode ocorrer de, tipo, descolar a placenta já, tipo, um pouquinho, pequenininha quando tipo, tá no início, mas quanto mais as semanas vão passando, maior o risco para a mulher, entendeu? Que quando sofre um aborto. A partir de, se eu não me engano, eu acho que é 30 não, a partir de 28 semanas, o risco do aborto para a mulher é muito mais alto. Muito mais. Porque quando descola a placenta e o feto sai, fica um buraco. E a hemorragia pode não parar. Muitas mulheres morrem porque não procuram um médico por conta dessa hemorragia. E morre, tem uma infecção no útero e vem a perecer por causa disso, entendeu? Uhum, é verdade. E Eu, aí, quando você. descobri a gravidez, eu sequer pensei nessa hipótese, entendeu? Porque meu filho é minha bênção. Mas, tipo, em casos de. Meu filho não foi programado, tomei um susto, sim, mas eu não pensei nessa possibilidade. Mas eu conheço pessoas que já abortaram, eu conheço pessoas que, tipo, que, que quase desfaleceram nesse processo, entendeu? Aham. E aí, você chegou onde eu queria. A questão do aborto hoje no Brasil é uma questão de saúde pública. Essa é a ideia que eu quero chegar. Só que quando a gente produz o texto argumentativo, a gente não pode, Bia, falar com essas palavras de que a gente defende só um lado, porque a gente acha que é esse lado certo. Entendeu? A gente tem sempre que apresentar dois argumentos que sustentem, né, de que um desses dois é o mais eficaz, é o mais robusto.
O que é que eu Hum. quero chegar? O que é que eu quero chegar No nessa segundo situação? argumento, eu iria propor que a mãe que ficasse com o bebê, mesmo que fosse vítima e ela decidisse que ficaria com o bebê, ela fosse tivesse assistência do governo total com aquela criança, entendeu? Tivesse Sim, toda a assistência, já que o governo quer que a mulher tenha o bebê, ele vem a prover todas as providências que aquela criança vai precisar. Porque eu tenho um filho pequeno. Só de ontem para hoje eu Ou recebi, então e foi adoção, né? R$ 480 que eu gastei. Só de ontem para hoje. Só com filho, coisa de criança. E para quem eu, tipo, eu recebo do governo e eu tenho um trabalho de meio período. Mas para quem só recebe do governo, isso é uma coisa impossível, entendeu? É algo tipo, ou para alguém que trabalha meio período, ou para pessoas que não trabalham, o cuidado com a criança, o cuidado não só com a criança, como material de higiene, alimentação, entendeu? Tudo isso, e sem contar o estado da mãe, entendeu? Porque para o bem-estar de uma criança, o estado da mãe tipo, o governo teria que arcar com, caso a mulher fosse vítima de estupro, arcar com psicólogo, entendeu? Porque não tem como uma mulher que tá traumatizada, a criança vai lá, nasce a cara do estrupador dela, tá traumatizada, vai ser uma criança que vai ser indesejada, vai passar horrores provavelmente por conta. Tem mães que têm depressão pós-parto e a depressão pós-parto é um problema terrível, porque, como é o nome? É, tipo, a mãe rejeita o bebê. Nesse quesito, tipo, já que o Estado quer que venha ter a criança, ele teria que arcar com todos os custos dessa criança. Não só com os custos da criança, como da mãe da criança também. Porque para o bem-estar da criança, a mãe é essencial, porque quem vai estar ali o tempo inteiro cuidando da criança é a mãe. é a mãe. Pronto, você chegou onde eu queria. Eu dei uma volta, minha gente, porque, tipo, a gente, enquanto professor, a gente nem sempre pode ir diretamente ao ponto, né? Infelizmente, nós, professores, nós somos taxados ainda hoje na sociedade como doutrinadores, porque as pessoas acham que nós, professores, ao invés de fazermos os nossos alunos pensarem, a gente faz com que os nossos alunos pensem como nós. As pessoas pensam isso, né? Então, eu sempre apresento duas propostas para que os meus alunos identifiquem qual para eles é a melhor. E aí você foi direto no ponto, né? Aqui mesmo na minha cidade, acontece com muita frequência mulheres tendo complicações durante a gravidez devido tentativas de aborto, né? Acontecem os abortos espontâneos, lógico. Por exemplo, uma mulher levou um susto, ela caiu, isso acontece. Mas aquelas mulheres que elas não têm orientação, elas não têm um apoio de saúde ou do governo, seja ele municipal, estadual, federal, elas acabam sofrendo mais, né? E também procurando as clínicas que são clandestinas. Hoje no Brasil temos clínicas clandestinas. Pessoas fazendo esses procedimentos sem luvas, pessoas fazendo esses procedimentos em colchões sujos. No Rio de Janeiro, teve uma senhora recentemente que ela foi presa porque ela fez um procedimento numa outra mulher, né? Porque ela foi inaceita pela família de abortar, né? E a mulher ela foi forjar, né? Que ela tinha perdido o bebê, sendo que ela tinha realizado um aborto. Só que essa mulher ela realizou um aborto com a mulher do Rio de Janeiro em um colchão sujo, sem total apoio para a hidratação, e essa mulher sofreu uma hemorragia grave e uma infecção que não foi generalizada. Então, ela morreu e a mulher que fez o aborto clandestino foi responsabilizada. Então, assim, quando a gente compara o Brasil com outros países, né, a Argentina aqui do lado já foi legalizado o aborto, né? Mulheres elas já têm esse apoio do governo para que elas tenham tanto apoio psicológico, né, caso elas tenham sofrido violência sexual, quanto elas tenham todos os suprimentos voltados à saúde. Mas no texto dissertativo, quando se procura convencer, você tem que apresentar as duas causas das mulheres. As mulheres que elas não podem abortar. Primeiro, a gente tem as mulheres que elas querem, né, que elas entendem que elas são donas do próprio corpo, que aí a gente pode citar como primeiro argumento o movimento feminista, né? Porque as mulheres hoje que elas estão em volta do movimento feminista, é triste a gente fazer essa análise, mas hoje a gente tem mulheres que elas não se enquadram
no movimento feminista, que elas batem no peito e dizem: eu não preciso do movimento feminista para me poder dizer que eu sou mulher. Sendo que o movimento feminista não é para dizer que a mulher é mulher, e sim para fazer com que a mulher esteja no mesmo patamar que ela foi invisibilizada por anos, por séculos. Muitas mulheres não entendem, né? E muitas mulheres não entendem. O segundo argumento que a gente utiliza é o argumento religioso. Muitas mulheres hoje elas evitam defender o aborto porque elas ou foram criadas na perspectiva cristã, e aí são as mulheres evangélicas, totalmente evangélicas, frequentantes da igreja evangélica, né, da igreja protestante, ou aquelas mulheres que elas recebem a influência da família. Então, você sempre tem que apresentar, primeiro argumento, as pessoas que são a favor, né? E no segundo argumento, que é o segundo parágrafo, as pessoas que são contra e por quê. Então, Eu sempre sou cristã, entendeu? Eu sou cristã, batizada, frequentante, entendeu? Sigo o cristianismo, mas mesmo ainda assim, eu sei que tem uma linha tênue entre religião, entendeu? E a gente tem livre-arbítrio. A partir do preceito que a gente tem livre-arbítrio, daí pra frente é só pra trás. Isso é ordem de Deus, livre-arbítrio a todos, entendeu? Eu não tenho o direito de me meter na escolha do outro, até porque dentro da própria Bíblia tem diversos contextos falando assim, tem um versículo que eu esqueci exatamente onde ele fica, mas é tira o ergueiro do seu olho antes de você tirar o do seu irmão, entendeu? Tipo, antes de você apontar o pecado do seu irmão, limpa primeiro o seu. Entendeu? Cuida primeiro do seu pecado, cuida primeiro da sua vida. Quando você tiver em santidade, o que acredite, até de acordo com a Bíblia, é muito difícil, entendeu? é, é muito Você difícil. aí sim você pode, não é se meter, é ajudar o seu irmão, entendeu? É verdade. Ao contrário do que isso, não se meta. Na Bíblia também diz que, como é o nome, eu não sei, eu ainda tô me pegando ainda nos versículos certinho, mas tem uma parte que eu achei muito interessante que eu li, que é tratando, tipo, justamente, você não sabe o que o seu irmão tá passando, então, pra você pode estar vendo de uma forma, mas quem tá vivendo é diferente. Na Bíblia fala de outra forma, porém, é basicamente isso. Uhum. Entendeu? Só quem vive como uma mulher, vamos dizer, que é casada e mesmo assim ela vive um relacionamento abusivo dentro de casa, Uhum. entendeu? Outra coisa que é uma discussão, a mulher Já botou casada na não casa, né? sofre estupro porque é casada, sofre sim, entendeu? Tem mulher casada que sofre estupro porque não, a partir do momento que a pessoa não quer ter relação independente de ser casado, o diabo que for, e a outra pessoa vai lá e força, é estupro. Aí vamos dizer assim, a mulher convive com o marido abusivo, que bate nela todo dia, é péssimo, provê as coisas de casa, porém é um ser humano, um lixo de ser humano. Tá dentro da igreja os dois, parece de aparência, a mulher fica toda cheia de coisa, tipo, a roupa longa sempre acanhada, claros sinais de abuso físico. Vai lá, engravida, aí você vai lá e aí as outras irmãs vão lá e perguntam: ah, tá feliz com a gravidez e a mulher tá aterrorizada. Entendeu? Tá Imagina. triste, não quer de Isso jeito nenhum acontece ter a muito, viu? criança por conta. Muito. Acontece muito mesmo. Tá aterrorizada. Tem mulher que fica aterrorizada. Pô, eu vou parir um filho de um homem desse, ou senão vou ter um filho com meu marido para depois, ou senão uma filha para depois ele ir lá e bater na minha filha, bater no minha filha presenciar tamanha coisa, entendeu? Então, Pronto, tipo, é essa a questão. E aí o governo ele não quer, ao menos, ceder. A gente vê o tamanho da fila do SUS hoje, gente, para um psicólogo. Um psicólogo do SUS não está atendendo nem a galera. meu filho, eu desisti há muito tempo. Oxi, é uma coisa dificílima de conseguir. Dificílima. Você tem que madrugar nos postos, nas UBSs, nas UPAs, né? A gente chama aqui UBS, são os postinhos de bairro, né? Tem que madrugar. Eu vejo gente saindo aqui para ir 2, 3 da manhã para pegar uma ficha que só vai dar 8 horas da manhã.
De um Aqui não tem psicólogo, papel não, E filho. quando acha, né? quando acha. Exatamente. É verdade. O bom é que vocês aí vivem quase a mesma realidade que a gente aqui Aqui do. é assim. Não, aqui é pior, meu filho, acredite. Aqui é pior, porque aí, pelo menos, é um local pequeno. Meu filho, a fila aqui, vamos dizer, eu moro Regulação e perto da tal. Liberdade. Aqui na Liberdade tem um local chamado Terceiro Multicentro. Eu não moro na Liberdade, eu moro perto, próximo Perto da do Liberdade. Caribe, é? Porém, tem o Terceiro Multicentro aqui, minha filha, para você conseguir um atendimento. Lá você consegue marcar tudo que você precisa, você consegue marcar lá. Mas, meu querido, a galera vai 10 horas da noite para dormir na fila. Fica um negócio terrível. É praticamente para você marcar a coisa lá. Oxi, É um é uma coisa. absurdo, gente. Isso. É um absurdo. Um absurdo mesmo. É, eu fico assim muito preocupado com a sociedade, tipo, com o estado que a sociedade é posta, sabe? Porque a gente paga, a gente tem impostos todos os meses. Um chiclete que a gente compra no mercado já é um imposto que a gente tem Sim. e a gente não Agora, tem. sobre esse negócio da PL, tem um negócio que eu acho muito interessante, é que, tipo, o Brasil, ele já tem uma superpopulação, entendeu? Eu não consigo compreender o porquê, se a gente não tá conseguindo manter a população que a gente tem agora. Tipo, eu levei meu filho um dia desses como é o nome? No hospital, que ele tava dodói. Tinha duas crianças do mesmo orfanato que estavam internadas há mais de 3 dias lá, do mesmo orfanato. E como é o nome? E eu tava conversando com as acompanhantes dessas crianças, entendeu? Que, tipo, elas fazem rodízio lá. Minha Sim. filha, meu filho, é um negócio terrível. Tipo, tem um bocado de criança e as crianças ficam doentes o tempo todo e falta recurso. E eu conversando assim, e o processo de adoção, ela diz é muito raro as crianças conseguirem ser adotadas porque o Estado também dificulta. Obviamente nesse quesito tem que não dificultar tanto, porque tem pessoas que realmente têm condições, têm amor, mas mesmo essas pessoas têm que Muitas passar por regras, né? educação, entendeu? Sim. Mas tem muita criança em orfanato, entendeu? Muita criança em orfanato. E, tipo, e o Estado mal provê as coisas que essas crianças que estão dentro do orfanato precisam. E o incrível, não é, assim, a parte do orfanato é tocante, mas mais tocante ainda é as crianças em estado de rua, né? As mães Sim. em estado de rua também, que colocam os próprios filhos que estão com elas em estado de rua. Ah, filho, faz aquele lado que eu vou pedir desse lado. Então, assim, é incrível. Aqui tem muito, minha gente, também isso. Eu lembro que quando eu visitei em 2018 Salvador, né, naquela praça próximo ali subindo quando você tá ali no shopping da Lapa, da Piedade, que você sobe, que tem uma pracinha, que acho que fica perto de um local chamado Campo alguma coisa. Campo. É Campo Grande. Isso. Tinha uma praça lá, era noite, gente. Eu vi tanta criança assim, e eu pensava que eram pessoas que estavam passeando. E aí meu amigo falou: não, aí são pessoas em estado de rua. Pessoas em estado de rua, De crianças. rua É e tem terrível porque drogados também. essas Com- crianças sofrem horrores na rua. Por que que são crianças de rua? Então elas estão vulneráveis a frio, fome, estupro, violência, é, entendeu? Muitas dessas crianças, por sinal, são prostituídas pelas próprias mães e pais da rua, entendeu? Para conseguir dinheiro, droga, essas coisas. Então, tipo, antes do governo tentar resolver esses problemas, eles estão tentando fazer com que nasçam mais crianças sem condições de estudo, moradia. É um isso. negócio que eu acho um pouco revoltante, entendeu? Porque é quase é um pecado você botar uma criança no mundo que você vai botar ela só pra sofrer, tá ligado? Você vai colocar várias crianças no mundo pra sofrer. Muitas dessas crianças sequer passam dos 13 anos de idade. Isso. E outra coisa mais revoltante ainda é porque a gente vê claramente na Constituição Federal de 1988 que o Estado é laico, né? Que o Estado não vai, ou seja, a sociedade brasileira, na composição das leis, não vai precisar de inclusão de religião para que uma lei ela seja absolvida, né? Só que as pessoas elas não entendem isso. Aí criam lá bancada de não sei o quê, bancada tal, tal, tal.
para poder É criar uma essa coisa também que eu não concordo nem um pouco. É geração. misturar religião com política. Filho, os políticos que são cristãos estão pegando, estão seguindo os fariseus, entendeu? Então, Estão seguindo bonito ali os amém, fariseus, entendeu? Então, amém. tem uma música que eu ouvi um dia desses que foi uma menina que ela estava cantando em algum programa de música cristã. E ela cantou uma música que apontava para as crianças de Marajó. Sim, Aí, nessa música que ela fez e cantou, ela citou há um evangelho de fariseus, porque hoje em faz, dia tá nessa daí, entendeu? Não é, eles não seguem a Bíblia é ao pé da verdade. letra, eles não, Ela fala eles na não música, procuram né, se que a gente preocupar ora com pra a. gente, mas a gente não ora pro próximo. Aí tem muitos aí que se dizem Eles estão ali. evangélicos que estão pior do que quem não são. A verdade é essa. Sim, a gente olha tipo para os textos bíblicos. E parece que eles pegam só a parte que convém a eles, entendeu? Ah, isso aqui eu vou utilizar e os outros mandamentos de Deus eu vou jogar pro lixo com tudo com o que não me serve, não eu desconsidero, eu só considero a parte Não é que para convém mim, sabe? com o meu idealismo, entendeu? E são poucas coisas. Se você pegar, tipo, um desses políticos e as citações bíblicas dele, é nada, tá ligado? É praticamente nada, nada, nada. Nada, Eles nada, ignoram tudo, ele pega um versículo que convém e ignora o resto do texto todo, porque tem alguns versículos que ele vamos dizer assim, fala de um determinado assunto, um versículo trata, aí embaixo vai retratando a que se refere esse versículo acima, entendeu? Uhum. Pois Vai é, falando o porquê e o para quê, quando cabe usar determinadas coisas, mas não, eles pegam um versículo e falam, foda-se o resto. Vai ser isso aqui e eu vou impor isso daqui para as outras pessoas. O próprio Jesus não impôs, como é que fala? Deixa eu ver aqui. pois. Não impôs Não, o não força. evangelho para as outras pessoas, entendeu? Tipo, no ensinamento de Jesus, é pegue, quem quiser vir após mim, venha, carrega sua cruz e me siga. Quem não quiser, tudo bem, entendeu? Tipo, sua escolha. Jesus não saía correndo, senão ameaçando, apontando, entendeu? Tipo, você vai, tipo, ele dava o ensinamento dele. Se a pessoa quisesse aceitar ele, tranquilo. Se não quisesse, tudo bem também, entendeu? Verdade. E aí, minha gente, a gente perpassou, né, um período aqui no Brasil em que tentaram retirar as disciplinas de filosofia. Eu não sei se vocês chegaram, estão terminando agora o ensino médio, não é isso? Não sei se vocês chegaram a ter no Nunca tive aula de regular, filosofia. ah, no regular agora, as disciplinas de sociologia, filosofia, que são disciplinas que fazem justamente com que a gente pense. Né? Sociologia, as aulas são voltadas para os acontecimentos da sociedade. É uma aula que ela vai ser só de discussão. E aí retiraram essa disciplina, tentaram retirar, na verdade, essa disciplina por alguns tempos, só que inseriram ela novamente, né? Então, o tipo argumentativo, ele insere os gêneros textuais que trabalham com convencimento, né? Então, é aquele texto que ele será desenvolvido através de ideias e que possuirá argumentos defendendo alguma temática da sociedade. Então, exemplos de gêneros textuais, aí a gente tem a redação, né? O texto dissertativo argumentativo, a redação que a gente conhece, certo? E no exemplar aqui, ó, acredito realmente que o ensino médio fácil é a melhor opção para concluir o ensino médio. Então, essa pessoa que escreve esta frase, ela tem a função de argumentar, convencendo a pessoa de que o ensino médio fácil é a melhor opção para concluir o ensino médio, certo? O texto informativo ou expositivo, como o próprio nome já diz tudo, é um texto que deve ter uma linguagem mais objetiva, né? Que vai apresentar aí fatos históricos, econômicos, é, Sociais. geográficos, culturais,
a fim de transmitir conhecimentos ou analisar uma teoria. Portanto, são informativos o texto técnico e científico, tá bom? Os verbos aparecerão no presente ou no pretérito, né? Teremos também uso de abreviações, indicações numéricas, gráficos, cifras, usos de expressões impessoais. Então, aqui também eu posso inserir a redação, só que a redação do Enem, porque a redação do Enem, ela não pede que eu coloque a primeira pessoa dizendo assim, eu acho que esta temática que eu acho que o governo deve investir em apoio psicológico à sociedade que sofre violência sexual. Eu não posso citar a primeira pessoa. Nesse texto aqui, né, que é o texto informativo ou expositivo, deve-se colocar dados verdadeiros. Diante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, constatou-se no ano de 2008 que cerca de 10% das crianças do Brasil estão em situação de rua. Então, eu trouxe um fato verdadeiro. Eu defendi uma ideia que é verdadeira. Eu fui lá em algo que foi verdadeiro, né? Então, a tipologia expositiva, né, informativa, ela tanto é uma tipologia que ela trabalha com a escrita, também ela trabalha lado a lado com a tipologia argumentativa, ela é uma tipologia que trabalha com a escrita, mas ela também trabalha com a parte de exposição, né, os seminários, os discursos políticos, né, aquelas pessoas que elas tentam, através do texto técnico, que cumpre a função da língua portuguesa, tentam também convencer, só que trazendo uma teoria, né? Trazendo conhecimento, seja cultural, seja um repertório histórico, para dentro da proposta. Então, por exemplo, a gente está ali falando de globalização. Eu estou ali com a temática do Seja sobre globalização. O avanço da inteligência artificial está bombando aí na sociedade. Né? Hoje a gente coloca na inteligência artificial qualquer besteirinha e ele dá lá tudo para a gente. Né? Então, por que a inteligência artificial acontece? Por causa da globalização. E por que a globalização acontece? Devido à Revolução Industrial. Né? Que a Revolução Industrial foi um momento na Europa, né? Ela surge na Europa e ela vem para cá porque nós somos colonizados pelos europeus, vulgo, portugueses, e aí a Revolução Industrial, ela traz o avanço da indústria, né, como o próprio nome já diz tudo, Revolução Industrial. As pessoas da época trabalhavam o trabalho manufatureiro, e aí eles perpassam para o trabalho maquinário. A Revolução Industrial traz o avanço da internet na sociedade brasileira e europeia, né? Então, é um momento que as pessoas elas estão começando a ter o primeiro acesso aos computadores. Então, se o meu assunto, o meu tema não seja cai sobre algo que envolve é, internet, que envolve esse campo mais web, eu posso citar a Revolução Industrial e eu convenço o meu revisor, facinho, facinho, né? Então, ano passado, eu fui revisor daqui de Pernambuco. Então, eu percebi muito, né, que foram textos variados, temáticas variadas. Eu percebi muito que as pessoas citavam, né, com clareza as teorias com dados propícios. Então, para mim poder falar de redação, eu tenho que ter conhecimento sobre o que eu estou produzindo. Veja, se a gente mandar ali uma temática aborto para uma criança hoje, para uma jovem hoje que está no oitavo ano do ensino médio, ela não vai saber se posicionar bem, porque ela não tem conhecimento de mundo. Mas já, por exemplo, alguém que é mãe, por exemplo, a Bia, ela que é mãe, ela sabe se posicionar, porque ela já sabe todo o processo do corpo humano, de quando a mulher ela tem os primeiros momentos, quando a região embrionária começa a se desenvolver, tudo isso a mulher, quando ela está no comecinho da gravidez, ela entende, porque ela vai para o pré-natal, então, entende mais a pessoa que está no conhecimento de mundo, né? Ou a pessoa que ela já vem se preparando para isso há um determinado tempo. Então, o exemplo aqui disse que milhares de alunos voltam a estudar nas salas de aulas do ENFA. E eu juro que eu não sei o que é ENFA, minha gente. Se vocês souberem, me digam o que é, tá bom?
Não sei se é Eu alguma nem coisa lembro, específica. professor. É o quê? Ensino médio? Ah, ensino médio fácil. Isso. É Ah, uma... Não? Não é isso, não? não sei. É, vocês também não sabem, né? Eu peguei Eu esse não. material encaminhado já. Então, agora, a gente vai para essas questões aqui. Rapaz, Ó, a minha maior dúvida em redação. Isso é tudo. Eu não sei se eu sei fazer uma redação, se eu não sei. Eu não lembro a última vez que eu fiz. Eu sei que eu já fiz uma. Só que eu não Eu lembro qual também, foi a última eu também não vez lembro, não. que eu fiz uma redação. Então eu não lembro nada sobre a redação. Tipo, como a você tem gente, que eu preciso começar, perguntar isso para Jefferson, porque, tipo, pontu- pontuação, o quanto de pontuação você pode usar, entendeu? Porque, se eu não me engano, eu acho que tem um limite de até onde você Parágrafo. pode usar uma quantidade de vírgula, uma na quantidade verdade, tem de. as pontuações corretas, né? A gente vai ter uma É. aula de pontuação lá na nossa aula 17. A gente está na aula 2 agora, daqui a 15 aulas. Então, vamos supor, minha gente, daqui a 15 aulas eu nem sei calcular. A gente que é de linguagem, a gente se perde totalmente na parte de exatas. A Mas, gente ó, tá, a gente tá na segunda aula, né? na Segunda. segunda aula, então daqui a 15 aulas. Daqui a 4 semanas, minha gente, Provavelmente no final de. de julho. Nem final de julho, início de agosto. Isso. Só que ele me repassou que a Só gente que só teria essa é a as aulas. primeira prova. Isso. É, Ele, exatamente. ele me repassou que nós teremos apenas a aula até o dia 16 de julho. E aí eu acredito que nós não consigamos ver toda esta Não, é dia 15. É a primeira prova primeira é dia prova, né? 15. A É, primeira prova era de quê mesmo? é essa que estamos tendo agora. Meu Jesus, a gente vai ter redação na primeira prova, será? Provavelmente, né? Pois é. Não, essa eu acho que é a última. Redação é a última? É, tem que dar uma olhadinha lá no grupo lá. E, se eu não me engano, é. Não, Cara, eu eu acho botei que no aqui calendário. primeiro, aqui primeiro começou no ano passado com ciências da natureza. Tô indo no Aqui, calendário. aí verifica em calendário, porque nós Aqui, precisamos dar uma. É, deixa eu ver aqui. Linguagens e suas tecnologias. Vamos nós. essa é a primeira. É, essa é a primeira. Vamos nós. Somos nós? É. Deus que Mas me você defenda. É eu dia tenho 15. Eu acho que eu acho que eu tô bem assim na parte do ponto vírgula e quais são os sinais que eu devo usar, mas o meu problema é, como é o nome? É o que diacho é uma redação em si? Tipo, é um texto informativo, né? É um texto que você ele tem que, tipo, Vai eles depender te do dão um tema. tema, eles te dão um tema e você tem que retratar aquele tema. isso. Aquele e o texto a redação só vai ser sobre um tema atual ou um problema da sociedade. Se Entendeu? você não souber nada sobre o tema que eles te deram, você se lasca. É, e por isso que eu disse, por isso que eu falei que tem que ter conhecimento de mundo. Se você não tiver Mas conhecimento, geralmente Conhecimento é do algo que mundo, esteja eu não acontecendo assim sei. mundial, não? é algo que Vamos esteja dizer assim, acontecendo. vamos dizer Só que assim, um no caso, exemplo, a dengue, isso, entendeu? Que está muito no auge. isso está muito no auge. Só que É porque lembre-se, toda eu tô sem TV, redação, já tem uns 2 anos que eu tô sem TV. E eu não sou muito da parte do jornalismo, entendeu? Eu não sou muito de ir lá pode pesquisar, vai se dar fuçar. super bem, aposto. Então eu tô mais perdida sobre o que tá. Do nada, minha amiga, que ela em jornalismo, parece que ela anda lado a lado, a bicha sabe de tudo que tá acontecendo. Ela do nada, você viu o que tá acontecendo em tal e tal? Eu, o quê, minha filha? Não, eu não sei o que tá acontecendo dentro de minha casa, quem dirá isso fora. Pois é. Valdirene, aposto que ela terá muitas informações para acrescentar na redação dela, porque ela está sempre Tenho ligada. sim, tenho. Que coisa Meu boa. Deus, que eles abordem uma pauta, em nome de Jesus, uma pauta que eu conheça.
Mas o bom é que toda a redação, essas provas, elas sempre vão ser temáticas do Brasil, tá? Assuntos que estão em alta no Brasil. Nunca Mas eles vão colocar lá dos Estados Unidos. E o não, Você mas tema eu pode. não novo do tava. meu conhecimento, eu vou desenvolver um Eles pouco. estavam Agora, falando né, justamente o, disso. o problema Eu é não sei de nada começar, né? mesmo. Como que vou começar e finalizar, entendeu? Uhum. Então, É, a redação, ela é dividida, gente, em três partes. Ela tem a introdução, que é uma é, apresentação do tema, né? Por exemplo, sugere uma temática diferente aí, meninas, por favor. Eu queria tanto que vocês abrissem a câmera de vocês para eu poder olhar para vocês também, mas eu acho que vocês só um são tímidos. minuto, peraí que eu abro. Eu tô descabelada, tô deitada, todo Meu escuro, problema não, tá o meu impossível. problema é que normalmente eu não fico com roupa em casa. Eu sou descendente de índio e alguma coisa passou pro meu sangue. Que roupa e eu? Pois é, e aí E eu tô com roupa de dormir. a redação, ela está dividida Peraí, entre calma. introdução, Achei. desenvolvimento e conclusão. A introdução é o momento de apresentação do tema. Então, é o momento que você vai prender o seu leitor. É neste momento que o seu leitor, ele precisa, né, perceber que você está Tá ali, dando. está dando sim. Que ele adorei seu cabelo, Bia. Eu amo pessoas diferentes Olha, com Bia. esse cabelo. Lindo. Olá, Bia. E aí, na introdução, por exemplo, temática é educação. Vamos lá. Cobrou educação como temática. Lembram que a gente teve recentemente esses massacres nas escolas? Recentemente? Isso, ano passado. Ano passado. Digo recentemente porque ano passado, né? Peraí. A gente Deixa eu pegar teve. aqui, eu acho que eu vou botar na câmera do PC, que fica mais fácil. Deixa eu E ver aí, aqui. Tá o, dando. o, o, os professores, né, eles estavam indo trabalhar todos preocupados. Eu mesmo, minha gente, eu ficava de costas assim no quadro, eu dizia, Jesus, orixá que me proteja, morrendo de medo, né? Morrendo de medo de assim ser alvejado com alguma coisa, com alguém, sabe? Porque a gente não espera. Aquela professora que ela foi morta na sala de aula, ela estava em pé, de frente para o aluno, e o instante que ela virou, ele E o aluno golpeou. matou, foi? Isso, com várias facadas. Então, e na introdução sobre essa temática, vamos lá, o assunto é educação, e aí desvalorização dos profissionais da educação. E aí a gente começa. O Brasil, é, hoje o Brasil é líder em educação, mas ainda precisa melhorar em questão de valorização dos profissionais, ou seja, daqueles que mantêm a educação em dia. Recentemente, vivenciamos neste país diversos ataques em que vários professores ficaram feridos. E aí você já está apresentando o seu tema que você está discutindo. No desenvolvimento, você vai citar a notícia em si. Aonde foi que aconteceu esse massacre? Quem foram os envolvidos? Eles foram presos? Então, veja que eu já trago uma notícia para dentro da minha temática. Ah, Marcos, mas eu não quero citar uma notícia porque eu não sou informada. Eu posso citar um filósofo, Paulo Freire. Paulo Freire diz, né, que na verdade, o Emmanuel Kant, que é um filósofo, Filósofo vai ser pior ainda. então, para isso, você também lê. Por isso que eu falei, para construir a redação tem que ter conhecimento de mundo. Você tem que estar atento à leitura, ou à notícia, ou ao Eu tenho menos bastante conhecimento de mundo real, tipo, vivência cotidiana, baiana. Eu tenho um conhecimento nesse quesito, eu tenho perfeito. Agora, é, de mundo nesse real é mais complicado, né? É, falar É mais... sobre o tema, beleza. Agora, realmente, da onde que saiu A para maioria dos gravar o nome? eles têm essa dificuldade com a organização das ideias. Eu recebo muita redação, sendo que, tipo assim, já a pessoa começando assim. Eu recebi uma recentemente, né, no curso da PM, que era sobre feminicídio.
E aí o estudante, ele já Falando inicia nisso, eu quero prestar concurso para PF a PF, né? Dará certo. E aí, federal. e aí o aluno já começou apresentando a proposta de resolução do problema, que era para ele apresentar lá no Definha. último parágrafo, né? Então aí ele mudou toda a organização da ideia dele. Ao invés de ele começar com a introdução do tema, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão, ele começou de baixo para cima. Então, tem toda uma organização para que isso aconteça. Eu não sei como ficará, mas eu já peço que vocês entrem em contato com o Jefferson a respeito dessa parte de redação, para a gente ficar informado, tá bom? Sobre isso. Uhum. Mas É, como ele colocou lá no grupo, foi assim, né? Não estava junto verdade. a redação da prova. É verdade. Porque quando a gente for ver pontuação, de certo modo, já entra, né, um pouco em construção textual. Então, a gente não vai ficar tão preocupado com essa parte. Acho que não será preciso a gente ver a redação pura mesmo. A gente vendo a parte de pontuação, né, Agora seria fazer uma simulação de isso, redação. isso. Eu posso abrir essa ênfase quando a gente for Você ver pontuação, sim. taca o tema e a gente constrói uma redação só para a gente ver, para você dar uma corrigida, tipo, no que você tá errando nisso aqui? O início não tá Certo, ótimo. gente, com tema, não sei. No caso, É, são as pontuações, né? Tipo assim, o começo, na verdade, o texto, né? e esse- Os isso. parágrafos Tem os até o parágrafos, mas a final. pontuação ela importa muito, Val, porque quando a gente lida com pontuação, a gente está lidando com o Na domínio da segunda. língua portuguesa, né? A gente lida com o domínio da língua portuguesa. Se a gente constrói uma redação que a pontuação ela fica incorreta, a pessoa que está lendo o redator do ensejo vai dizer assim: eita, ela não possui conhecimento da língua portuguesa, domínio da língua portuguesa. Aí a gente, de certo modo, perde pontuação. Principalmente a queridíssima vírgula. A vírgula ela pode matar alguém. Eu sempre digo que a vírgula mata alguém. Porque, ó, vou mostrar aqui no meu quadro, né, para vocês, meu quadro vulgo Word. Uma Ó, vírgula uma vírgula a mais e uma vírgula colocada no local errado é complicado. E uma vírgula não colocada também. é complicado mesmo. Deixa eu crescer aqui a letra. Ó, por exemplo, vocês estão no grupo de WhatsApp de vocês, e aí, Val, seu esposo fala assim para você, ó, seu esposo fala assim, seu esposo fala bem direitinho e ele fala, manda para você digitar assim na mensagem. Eu nem tenho, mas tudo bem. Tudo bem. Val, você quem comeu o bolo ou foi o João? E aí você vai ver a mensagem soando lá no seu WhatsApp. Vocês estão conseguindo ver, né, minha gente? Aqui? Onde? Não, Não. Não. Você Tá, você não mudou a tela do computador. tá lá na apostila ainda, né? tá no Tá no começo. Texto texto de. literário e não literários. Parou aí, ficou aí, o tempo todo. É. Certo, só um minuto. Deixa eu colocar aqui. Meu cabelo ficou preto de acordo com a câmera do meu computador. Minha gente, é porque eu não utilizo, eu não, a gente aqui um fato, né? A gente de Pernambuco não utiliza muito o Zoom. O Zoom é mais para cidades grandes. É a primeira vez Que eu tô usando, meu filho. Não. A gente utiliza o Eu Meet. também. Cala a boca, Cerberus! Como é o nome? Meet, Cerberus. Google. Vixe, Maria. É de Ó, comer? De comer o quê? agora vocês conseguem ver uma tela do Não. Word. Sim. Pronto. O marido da. Enfim, alguém da Val mandou para a Val assim: Val, você
quem comeu o bolo ou foi o João? Aí Val, vai lá, vê a mensagem e diz assim. Ela só responde assim: não foi eu, foi. Pronto, não foi eu. A pessoa que está lendo a mensagem, ela vai dizer assim: não, peraí. Val está dizendo o quê? E não fui eu. Não, Não foi não, ela? Ou que foi ela? Por quê, ó? Não, Val, foi eu. você que comeu o bolo ou foi o João? Não, não. Fui fui eu. eu. E comi. Se eu retiro a vírgula, eu Não coloco foi eu. Não fui eu. eu. Viu que ela pode acabar matando alguém? Foi você quem matou o fulano? Não, foi eu. Não, Fui fui eu. eu. Lá Pois ele. é. Então, ela traz essa função, né? Muita gente acha que a vírgula ela é desnaturada, mas ela não é, minha gente. Ela tem a funcionalidade dela, e a gente não coloca vírgula em tudo quanto é canto, não. Tem um momento da gente colocar a vírgula no Eu, localzinho. co- rapaz, toda vez que eu vou, tipo, dar uma pausa entre uma fala e outra, tipo, tô falando, toda vez que eu vou dar uma pausa, eu coloco uma vírgula, tipo, pra falar outra coisa, né? Eu também Isso, faço isso. mas tem que se Eu acho que atentar. coloca até demais. Sim. Tem que se atentar a essa utilidade que a vírgula tem. Mas nós vamos ter uma aulinha, eu vou organizar com vocês, certo? Indo agora para o exercício, minha gente, Eu de vou desligar a câmera porque eu vou ficar jogada pra trás. é, ninguém solta a mão de ninguém, tá? Minha gente, nessa primeira questão, o Enseja vai cobrar de vocês desta forma, né? Tarde de domingo, futebol de várzea em Lisboa. A certa altura, um dos jogadores vai cobrar um escanteio. E o Gandula, muito sacana, coloca uma pedra no lugar da bola. O cobrador do escanteio toma distância, corre e pimba. Mete uma bicuda na bola, ou melhor, na pedra. Cai no chão, começa a gemer, mas logo está dando gargalhadas. O Gandula, indignado, pergunta: você acabou de quebrar o pé, chutando a pedra? Posso saber do que você está rindo? Ha, 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 ha. Tô rindo daquele imbecil que fez o gol de cabeça. O texto anterior pertence ao tipo argumentativo, expositivo, narrativo ou descritivo. E aí, gente? Esse texto. Esse aí é a aula 1. Oi? Não, esse texto aqui é para a gente dizer se ele é narrativo, se ele está contando uma história, se ele está descrevendo, se ele está defendendo uma ideia. Vamos por eliminação? Ó, a alternativa A diz que é argumentativo. Ele não pode ser argumentativo porque não está falando de uma temática Eu de acho conversa que foi, como é que chama? Eu acho narrativa. que é o narrativo. Narrativo, muito bem. Porque o texto está contando uma história. Ó, tarde de domingo, futebol de vaza em Lisboa, e aí tá narrando. Tem personagem, veja, ó, tem o método Paintval. Tem P de personagem, duas pessoas que discutem. Tem E de enredo, que é a história. Tem É N de narrativo. narrador, que é o narrador aí observador, onisciente, perdão, né? Porque ele está ali incluindo a fala dos personagens. Tem o tempo, né? Porque a gente percebe que foi numa tarde. E tem o espaço, que provavelmente o espaço aí vai ser num campinho, né? Vaza de Lisboa, aqui, ó. Então ele é texto narrativo, certo? Deu para entender. Gente, se eu estiver explicando rápido ou de uma forma Não, incompatível, tá pelo Não, amor tranquilo. de Deus, gente, eu a gente tenho. aqui também fala acelerado, meu filho. Pelo menos eu falo. Pois é. O 2 vejamos, ó. O 2 Estado de São Paulo. Neymar reclama de ter de jogar no domingo de carnaval. São Paulo. Depois de prometer grande atuação na partida da tarde deste domingo de carnaval, 10 de 2 de 2013, contra o Paulista, para apagar a frustrante derrota no amistoso da seleção brasileira contra a Inglaterra, no meio da. Alguém tentando me ligar pelo WhatsApp, mas eu já rejeitei.
No meio da semana passada, Neymar, além de não ter conseguido cumprir a promessa, o Santos tomou um baile do time do interior e perdeu por 3-1. Aí Saiu a reclamando. letra D. Acha que a letra B, D ó, de dado. teve dado. Muito bem, informativo. Todas as É. notícias, todos os gêneros, vocês vão arrasar nessa prova do Enseja, minha gente, eu aposto. Vocês vão só É me porque dizer depois do... eu estudei um pouquinho hoje pela tarde, no último tempinho. Ah, é. Gosto Tempo é uma assim. coisa que eu praticamente quase nunca tenho. E eu anotei. Tô com uma pesca aqui. Fico feliz. Gente, minha imagem fica boa para vocês pelo notebook? Fica Tá assim. tranquilo pra mim. É porque, como eu não. Eu tô com o alto-falante do celular para poder escutar e eu tô pelo notebook visualizando. Compreendi. Pois é, minha gente. É, nada Essa será. daí já adianto antemão que é argumentativa. Olha Letra só. C. Letra C. Que maravilha. O creme Colgate deixa seus dentes mais brancos em apenas algumas semanas. Colgate promete e cumpre seu sorriso branco ou devolvendo seu dinheiro. Muito bem, todas as propagandas elas são argumentativas porque buscam convencer, né? Então, o texto argumentativo, os verbos eles aparecem no modo imperativo, minha gente. Ó, cumpre é dado ordem. Por exemplo, quando alguém quer que você faça alguma coisa, alguém chega para você e ela te faz um pedido, né? Você poderia fazer isso? Então, isso é a tipologia argumentativa, né? Consegui marcar, consegui marcar aqui. Ok. Eu sei, muito bem. Questão 4. Na sala, há muitos móveis empoeirados e rústicos. As paredes sujas e sem pintura dão um tom sombrio ao lugar. O texto anterior pertence ao tipo narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo ou... Descritivo. Letra B. Muito Descritivo. bem, muito bem. Já ouvi a voz do povo baiano me dizendo aqui, pois é, B. O pessoal da Bahia fala. Esses textos, minha gente, eles são criados por baianos, viu? Não é por pernambucano, não. Não fui eu que criei. Percebi que foi por um Hum. baiano por causa dessa gíria aqui, ó, que é da Bahia. Sacana. É uma Ah, gíria. Não, Itapema não é só da Bahia, não, cara. Aqui em Pernambuco, alguém a gente não entende. Se alguém falar assim, você é muito sacana, a gente vai perguntar, o que é isso? aí fala como? E pimba, sacana para vocês, eu só conheço sacana porque Ó, eu tava e Pimba lembro eu nunca ouvi falar. Ó, eu nunca vi ninguém meter o Pimba, velho. Pronto, não sei o que é pimba também. Inclusive, me Não, avisei. Pimba eu sei o que que é. Pimba é ser. Pô, depende do contexto. Pimba é escutar? Não, Pimba é como se fosse uma onomatopeia. Ah, pois eu não sabia, tá vendo aí, ó? Variedade linguística é tudo. Não só Pois, isso também. Pode ser uma onomatopeia, mas também pode ser utilizada como é o nome? Deixa eu dar outra descrição. Tem uns três tipos de como utilizar esse pimba aí, mas, tipo, ninguém usa, entendeu? Já ouvi o termo? Já. Mas normalmente é usado mais como onomatopeia. entendi. Pois é, e aí, ser Ou Essa senão aí é a sacana, também letra D. é linguagem de acerto. amanhã o Tipo, abastecimento de água será interrompido na zona norte da cidade. O texto anterior Letra pertence D. muito bem, Descritivo e informativo. 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 Isso acontece direto. Amanhã o abastecimento de água será interrompido. Porra, Pois quando é, isso minha gente, acontece. ser sacana aqui em Pernambuco é ser aquela pessoa chata, né? Poxa, você é sacana, você é chato, né? Você deixa de ser Sacana aqui pode ser. Você pode. Tem um bom sentido, tem um mal. Tem diversos sentidos por sacana. Quer ver um negócio? Porra, sacana. Você tá fazendo o que aí? Ou então sacanagem. Sacanagem. Pois é, e já já a gente entra em variação linguística.
O nosso horário, ele ficou, todas as nossas aulas, das 19 horas às 20h30. Aí eu peço a vocês que sejam pontuais, pelo amor de Deus, para a gente começar às 7 horas em ponto e a gente finalizar às 8h30. Aí a gente Eu finaliza sou. a nossa aula agora, O né? problema muito maior foi porque eu tava terminando de fazer o café do menino, bicho. Aí eu, Ah, tem que deixar eu ele tô com a alimentar. sorte que a avó do meu filho, ela tá aqui, ela que tá olhando ele, porque senão você ia escutar uma gritaria de criança. Ou senão você nem ia me ter aqui na aula. Oh, meu Deus. Já estava pronta já para responder a terceira aí. Pois é, E a já tem a letra, prova. O que é que vocês vão a, fazer para fixar o assunto? Vocês vão ó, a responder, letra A, cadê? certo? A letra A do primeiro é piada. A segunda é C. A terceira é C. A quarta D. A quinta D. Bem, muito bem, muito bem. Eu amo, minha gente, quando o Topo pessoal pesca. Eu amo quando o pessoal faz assim desse jeito, quando o pessoal faz do jeito que tem que fazer. É assim que a gente aprende. A gente só aprende quando a gente vai para a prática. Não é ouvindo o professor. A gente escuta o professor como um suporte, mas a gente aprende quando a gente vai praticar, né? Eu encerro nossa aula hoje, minha gente, em clima junino, né? Não sei como é a vivência do São João aí em Ah, é Salvador. mesmo. Esse Clima final de junino. semana. Isso hoje Particularmente, eu amo a comida da época. Até Eu gosto das também. músicas, mas eu odeio as bombas. Eu odeio o barulho. super Idem. prejudiciais aos Também animais não. também. Eu acho super prejudiciais. Né? E aí, hoje, clima junino, tava terminando a aula para eu poder partir para a night, né? Que eu também mereço, mas tem um probleminha. Ó, Amanhã eu dou aula às 7h30, só que aqui hoje tem uma festa do Henri Freitas, famoso, Amanhã né? tem aula? Tem Suave. aula. Não, amanhã tem aula para mim na escola que eu trabalho, né? pra As gente nossas, não. para Não, a vocês não. gente. Não, Pra ah, gente só então você segunda, né? Ah, é só. tá. Segunda-feira vai ter? Não, né? Segunda Não, né? tem. Porque Segunda é segunda-feira. feriado. Como é que tem Porém, aula segunda-feira? Se se segunda-feira é vocês São João. quiserem, a gente combina É, terça e quarta. Vamos combinar terça e quarta para compensar? Pode ser? porque segunda não tem jeito não, viu? É É. Eu porque acho que não, antes. não, Vou não comer vai uma ninguém. pamonha, comer um cuscuz doce, né? Que eu percebo que vocês amam cuscuz doce. Eu fiquei Eu gosto de abrilhantado. cuscuz com leite. Pronto, a gente daqui só come cuscuz salgado com bode. E aí vocês comem cuscuz, cuscuz Eu doce. gosto paulista, É o quê? recheado, Pronto, É o quê? mas esperado. Cuscuz paulista. Mas eu não cuscuz como é mais nem que nosso. você. Oi. Ah, é uma Não, delícia. não é Minha mãe nada. gosta com banana da terra. Minha mãe gosta de cuscuz doce Eu com amo banana da terra. cuscuz com leite. É um costume que eu peguei em Juazeiro, que é comer cuscuz com leite, meu filho. É, É próxima de Juazeiro, tá? Juazeiro da Bahia. Moro próximo de Juazeiro. tu mora onde? Salgueiro, próximo a Petrolina. Não faço ideia, meu amigo. Eu sei que minha avó morava em Já Juazeiro, ouvi falar. eu passei uns 3 anos em Juazeiro, Juazeiro e Petrolina, né? Porque, pô, a Juazeiro atravessou Petrolina. Minha tia morava em Petrolina, eu Juazeiro, tu volta e meia, minha volta Pernambuco, Salvador, Pernambuco, Bahia, Bahia, Pernambuco. Isso. Pois é, minha gente. Pois eu encerro nossa aula hoje, agradecendo mais uma vez. Eu espero que os demais colegas continuem acompanhando as nossas aulas, sejam de formas presenciais ou ao menos de na forma gravada, virtual, né? E aí é isto. Próxima aula, eu aguardo o exercício completo. O colega Val já deu a resposta aqui para nós. E a gente entra em variação linguística, tem um Eu vou comer material mais mais amanhã. de variação linguística. Eu, particularmente, ainda vou. Agora eu vou fazer o quê? Botar meu filho pra dormir. Mas aproveite, que depois que ele dormir, vai lá, responde o questionário. Não, Tá depois que certo? ele dormir, eu tenho a tarefa de casa pra fazer. Amanhã, se eu Meu tiver um filho, tempinho, eu eu faço mais sou um pouquinho. mãe solteira, dona de casa e trabalho. Entendeu? Pois Eu só não sou mãe, mas sou solteira, dona de casa e trabalho. é, vai. Pois é. Pois Oxe, é. minha filha, é um negócio tenso. Criança é Então, um negócio, assim, é um investimento de tempo.
Saúde, E paciência. paciência, o que é isso? Minha paciência foi com parto. Pois é, menina, Misericórdia. eu aguardo Eu vocês. Eu vou tenho conversar com. paciência literalmente com meu filho. Pois é, No eu dia a dia, eu não tenho paciência com nada nem ninguém. vou conversar Vixe. a respeito da nossa Terça e aula, quarta, né? terça e quarta. Porque segunda-feira fica inviável, né, minha gente? É, Vamos. não vai aparecer ninguém. Hoje só apareceu eu e Bia. Imagina segunda-feira. Você vai ficar Ah, só. Porque então nem eu garanto, viu? vocês se conheceram como? Esse é um cursinho, é? Aí eles divulgam para quem quer fazer parte? No caso, é porque, ó, eles tinham uma filial aqui próximo ao bairro onde eu moro, entendeu? Aí eu tava fazendo outro curso tô terminando ainda o curso de atendente de farmácia. Falta um módulo para eu terminar, eu só não terminei ainda por descaração. Como é o nome? Aí eu tava vendo, tipo, tinha um ensejo, aí eu perguntei, porque eu tô precisando concluir os estudos, porque pra eu conseguir uma vaga de emprego melhor, entendeu? Tipo, outra coisa que eu Na até hoje eu não universidade consegui pública. compreender é quando meus amigos e minhas amigas me param e perguntam assim, ah, não consigo emprego. Eu sempre consigo emprego, não consigo, quando eu procurar emprego, eu consigo, entendeu? Aí vem o abençoado, abençoada, ah, eu não estou trabalhando porque eu não consigo emprego. O meu problema é a parte do segundo grau mesmo, entendeu? Eu consigo vaga de emprego boa facilmente. Porém, para todas essas vagas é necessário o ensino médio completo, É, entendeu? É requisito mínimo. Então, obviamente, para tudo, mas eu preciso concluir logo para eu pegar uma vaga de emprego com salário digno, porque meio período é bom, é tranquilo, que me dá mais liberdade durante o dia enquanto meu filho está na creche. Porém, financeiramente falando e com os gastos que eu tenho, que é muito, entendeu? Quem mora só, tem criança, cachorro, gato. Hum, aí eu é, ver- preciso conseguir eu preciso de um emprego digno, né? E é depois verdade. vou ter que correr E eu atrás de fiquei uma feliz faculdade para nessa. conseguir um emprego que não só me garanta, como é o nome? É, Estabilidade. estabilidade, me garanta também vida, né? Tipo, poder sair, poder viajar, poder dar tudo que o meu filho precisar, sem ter que me preocupar se vai faltar isso, vai faltar aquilo, entendeu? Com certeza, é essencial isso. Pois é, minha Aqui gente. também tem uma filial, entendeu? Eu fui lá, procurei saber, me matriculei É para uma eu rede concluir o ensino pública. Eu fiquei médio, feliz porque porque eu tenho muitos anos fora da sala de aula, entendeu? ah, eu Muitos, fiquei, mais de 20 fora da eu sala fiquei de feliz aula, e então inacreditável. retornei agora Eu para acho que eu tenho uns concluir 3 anos e seguir em fora. frente, entendeu? Eu tenho uns 3 anos que estou fora da sala de aula. Eu já esqueci Veio é pandemia, tudo. não é porque veio pandemia, veio a época da pandemia, aí aqui o meu colégio, ele não estava sequer dando aula online, entendeu? Aí nessa veio pandemia, período de pandemia, todo mundo recluso em casa, os adolescentes na rua, tudo fazendo peste e rede. Por aqui foi isso aí. Todos os adultos praticamente reclusos dentro de casa, enquanto seus filhos e filhas e adolescentes fazendo egg, horrores, curtindo Eu, horrores. E basicamente isso. É quando voltou às aulas, a maior parte dos adolescentes já tinha conseguido. Tipo, eu, quando voltou às minhas aulas aqui, eu já estava com 18 e eu já tinha conseguido emprego. E meu emprego, ele já, como é o nome, já ocupava meu tempo todo, tá ligado? Eu pegava. Era um trabalho, era um semi-escravizado, entendeu? Era, ah, era tipo, eu pegava das 9 e soltava às 10 da noite, pois é, entendeu? Sem carteira pô, assinada, informal e por produtividade. Eu ganhava mais, quanto mais eu produzia, mais eu ganhava. Ah, meu filho, o negócio. é, Aí depois foi ficando É, difícil de eu professor, voltar, aí eu vai lá vim curtir grávida. sua night, viu? Porque É, meu não, filho, você, não você vai ficar preso aqui.
Não, aí eu conversando com uma amiga, né, a amiga baiana, aí ela falou, Marcos, teus alunos já de Salvador, eles são faladores? Eu falei, não, até que não. Pois eu acho que eles não são, não. Aí agora eu analisando, né, eu disse, realmente, são faladores mesmo. Eu falei, rapaz, Não, eu Ai, não. amiga, a gente fala que você não tá no, não tá brincadeira à na parte. questão. Você precisa ver a gente no dia a dia aqui. Não, eu lembro que o meu apartamento, quando eu fui para. Era bem assim, na frente do Shopping Piedade mesmo. Era um apartamento, até hoje eu lembro da dona, Dona Isabel. Ela ficava com a janela para frente, assim, do Shopping Piedade. E não sei se vocês sabem que ali, quando pega a parte da Lapa, começam, né, os baianos de manhã a colocar a feira livre que fica ali durante o dia. Minha gente, era uma gritaria que eu dizia, meu Deus, estão brigando. Quando eu saía na janela, que eu olhava, eram pessoas conversando normal, né? E eu, Normal, né? meu Deus do céu, estão brigando. Todo dia eu acordava atordoado, né? Aí eu dizia, eu não consigo dormir até tarde, porque era o baiano chamando o outro baiano, e a gritaria, e a gente olhava assim, dizia, a Aqui confusão. tem um fenômeno muito engraçado aqui onde eu moro. Todos, todos os homens parecem compartilhar da mesma idade, como é o nome, do mesmo linha de pensamento aqui no meu bairro. Principalmente os que frequentam, aqui onde eu moro no IAPI, tem um local que é tipo um clubinho de futebol, meu filho, que tem de todas as idades. E todos esses que participam daquele clube, parece que dividem o